Então, o que é o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é um conjunto de sensações físicas e emocionais que podem ocorrer após uma situação de estresse e que deixa a pessoa sempre em estado de alerta. Então, é um estado de alerta constante. É como se a pessoa estivesse sempre na iminência de acontecer alguma coisa ruim. Então, o corpo todo dela se prepara para se proteger. O estado emocional, a emoção, se prepara para entrar em ataque ou em defesa. O ataque sempre é uma defesa, mas o corpo se prepara para essa defesa. E como isso acontece, então? Por que isso acontece? Então, a gente vai agora percorrer como a mente faz para produzir essa defesa, para produzir essas sensações de defesa. Nós temos na nossa mente, Então, a nossa mente, ela é muito ampla. E a nossa mente, ela possui um complexo mecanismo de sobrevivência. E a gente, quando a gente pensa em mente, a nossa mente, ela está no nosso corpo, ela está em todo o nosso ser. Mente e corpo são uma coisa só. A mente se expressa através do nosso corpo. E na nossa mente nós temos duas funções. Uma delas é o nosso consciente. O nosso consciente, se nós fôssemos representá-lo com uma figurinha, nós poderíamos, eu gosto muito desse desenho, e eu aprendi esse desenho de uma professora muito querida, a professora Arlete. Então, se a gente representasse a nossa mente com essa figurinha, essa parte aqui, bem pequenininha, representaria o nosso consciente. O nosso consciente é o aqui e agora, e ele existe para raciocinar, para pensar, para compreender, julgar, decidir. Toda atividade racional da nossa mente é feita pelo nosso consciente. Só que o nosso consciente é muito, muito limitado. Ele funciona apenas quando nós estamos prestando atenção. E nós podemos prestar atenção em uma coisa de cada vez. Então, o nosso consciente funciona sempre que nós temos a atenção focada num elemento. A nossa mente, num conjunto consciente, e essa parte aqui maior, que é o nosso subconsciente, num conjunto, ela existe para resguardar a nossa sobrevivência. Então, todas as ameaças à nossa vida e todas as coisas que acontecem, elas são experiências de vida. Essas experiências todas ficam armazenadas na nossa mente desde que o momento da nossa concepção até o momento presente. O nosso subconsciente começa a registrar as informações desde o momento em que nós chegamos na barriga da nossa mamãe. Então, desde o momento de gestação. E todas as coisas que acontecem com a nossa mãe, nesse período, a criança, nós registramos. Então, nós temos registrado aqui no nosso subconsciente um vasto arquivo de memória. E esse arquivo de memória funciona para que nós possamos manter a nossa sobrevivência, a nossa vida, de fato. Todos os seres vivos já nascem com um instinto de sobrevivência muito forte. Então, todas as experiências que ameaçam a vida, em todas as fases, elas ficam registradas e elas servem de arquivos de experiências, elas servem de base para outras situações futuras. Bem, então, por exemplo, uma criança, ela vive feliz, mas ela,
em algum momento da vida, passa por uma situação de estresse. A gente tem uma história que aconteceu, uma história de vida familiar, né? A nossa casa, há uns anos atrás, nós sofremos uma explosão a gás. E a nossa casa teve uma parte toda danificada. A parte que explodiu era onde os nossos filhos dormiam, né? Nós temos 2 filhos e eles dormiam nos quartos bem próximos aonde aconteceu essa explosão. E essa explosão aconteceu bem no início da manhã e eles estavam dormindo. Então eles estavam com o corpo bem relaxado. E de repente as telhas todas voam, a janela também é arremessada para longe e, enfim, as portas também voaram, né? Eu nem sei hoje como eles não morreram, porque foi uma explosão muito grave. E a nossa filha, ela teve, após essa explosão, um estresse pós-traumático, ela precisou fazer acompanhamento muito tempo. E ela, então, desencadeou, depois desse estresse, um transtorno de ansiedade, né? Um transtorno bem forte. E esse transtorno durou muito tempo, ele foi tratado, hoje ela tem uma vida bem normal, ela está muito bem, mas em muitos momentos, sempre que havia um estrondo, porque essa explosão, ela teve um estrondo muito, muito forte, então hoje quando dá trovoada, por exemplo, ela ainda fica mexida, né? Por quê? Porque ela tem esse registro de uma grande ameaça à sua vida e ela ainda carrega essa informação. Hoje isso já não faz mais tanto barulho dentro dela. Ela tem uma vida super normal, ela passeia, ela viaja, ela estuda, mas em alguns momentos esses gatilhos são acionados. E é interessante porque quando um registro de memória fica arquivado no subconsciente, as pessoas muitas vezes nem lembram dessas situações, mas quando esses gatilhos são acionados, emerge aquela sensação e a pessoa passa a ter essa sensação de que ela precisa se defender. Então vem aquela taquicardia, aquele frio, né, no estômago, algumas pessoas me relatam isso, aquela rigidez no corpo, às vezes uma dor no corpo também. Eu tenho uma outra história de um outro familiar que, quando era criança também, ele presenciou a gente está falando de trovoada hoje, né? Mas também foi uma trovoada muito grande que destelhou a cobertura de um galpão que era da família, e ele viu esse destelhamento e ele registrou, ele era uma criança, mas durante muito, muito, muito tempo ele guardou esse registro e sempre que tinha trovoada ele passava muito mal. Então, depois de muito tempo, quando ele ressignificou esse sentimento, né, porque a criança, quando ela registra, ela não é um adulto registrando, é uma criança. É uma criança que tem um coração de criança e que tem os recursos internos para lidar com as situações, com as experiências que ela tem até aquele momento. Então ele não tinha muito, devia ter uns 6, 7 anos. E ele achou que ele ia morrer. E esse registro ficou. Então o medo desencadeado era o medo daquela criança daquele sentimento, daquela criança que não pôde lidar com isso naquele momento. Então essas emoções que ficam registradas, elas ficam guardadas. Nem sempre a pessoa lembra, né? E quando as pessoas entram no consultório, por exemplo, e elas me falam sobre ansiedade, eu percebo que nem sempre elas têm consciência das situações que trouxeram esse trauma. Então, quando a gente faz, né, quando eu faço uma anamnese, quando eu converso, e a gente vai pegando esses pontinhos
de histórias que podem estar relacionados a esses eventos, então a gente procura fazer com que a pessoa realmente, dentro de uma sessão terapêutica, que ela ressignifique, né? Existem exercícios simples, onde a gente volta para esses pontinhos de trauma, claro, de uma forma bem específica e cuidadosa para cada pessoa, e a gente ressignifica essas questões, até que isso se torne natural dentro dela. E aí essas situações, esses gatilhos, passam a não funcionar mais quando eles são acionados.